E já estamos de volta ao vivo e em cores aqui com o nosso Vida e Saúde, hoje falando sobre coronavírus. Você viu que o doutor André estava com o celularzinho na mão, gente? Ele estava mandando alô para a família. Manda alô ao vivo aí. Quem está assistindo, doutor? Olha, pode falar de todo mundo minha sogra... aí. Fala o nome, fala o nome. Maninha, né? Que é mãe da minha esposa. Então, ela assiste lá de Recife. De Recife, olha que um beijo para ela. Ela acompanha essas mãos ensanguentadas, né? Então, Maninha, Nicole, Marilene, meus irmãos, todos assistindo. Tá todos assistindo. Parabéns. A mamãe também? Minha mãe Marilene. Marilene. Aqui de Campinas. Está aqui? E a Maninha, que é a sogra, a Dona né? Socorro, que é a mãe da Dona minha esposa. Socorro, Dona Marilene, um beijo para vocês. Parabéns aí pelo filhão aí, com essa competência toda, falando sobre, em rede nacional aqui, ensinando o país a se proteger mais e melhor sobre esses vírus que estão chegando aí, viu? Aliás, que a gente quer que não chegue, viu? Ô, doutora, eu terminei o bloco passado até em tom assim de brincadeira, mas não é. Mas assim, aquela questão assim, eu falei dos produtos que chegam da China, etc. O senhor já falou que não vem, que não resistem há tanto tempo, enfim. E no alimento, a gente sabe também, assim, eu estou dizendo isso porque muita gente, é comida japonesa, então não vou lá porque pode ter o vírus juntos, porque veio da China. Ou seja, eu tenho que pensar assim, doutor? Olha, é uma pergunta muito importante, eu acho que a gente tem que ter solidariedade com o povo chinês. E responsabilidade. Não devemos criar preconceitos, não é? Isso é uma coisa importante. Na época do H1N1 houve um grande preconceito contra comida suína. Em nenhum momento houve transmissão do suíno através da comida, da carne, né? Da carne. A transmissão que foi provavelmente iniciada foi de forma respiratória, né? A questão do vírus também, nesse caso, os animais silvestres é que podem estar infectados, né? Então, houve realmente, no início da transmissão, o foco estava no mercado em Wuhan, que é o nome da cidade originária, onde começou o surto, provavelmente porque lá tem animal vivo, é um costume chinês, né, de comprar animais vivos e para levar para casa e sacrificar em casa para poder comer, né? Então, foi dali que começou o surto. Mas, hoje, a cadeia de transmissão não faz parte mais dos animais, né? E mesmo eventualmente, se tivesse alguma carne que viesse contaminada, a cocção protege isso, né? O peixe não transmite. É um hábito comer animais crus aqui no Brasil, se restringe aos peixes, né? Os peixes não transmitem. Qualquer outro animal cozido, ele vai matar qualquer tipo de patógeno que exista ali. E é importante que os animais que provavelmente iniciaram a transmissão lá eram silvestres, não eram animais de criação. Doutora, assim, é muito interessante o senhor estar dizendo assim, eu fico imaginando assim, o movimento do morcego, ou seja, o morcego, né? E o senhor já explicou aqui, o morcego vai e ele tem o vírus, ele morde o boi, eu vou lá como a carne do boi, logo eu estou infectado. Não é assim que acontece. Exatamente, não é assim. Esse vírus, ele não veio através de animal de criação. Ele veio de animal silvestre, né? O morcego, na verdade, ele deve ter transmitido. E é interessante, o morcego que tem na Ásia, ele não selvagem, não, assim? Desculpa, ele não é hematófago, né? Ele não suga sangue, né? Tá. É diferente do nosso aqui, que tem algumas espécies que são hematófagas. A maior parte, lá na China não existe morcego hematófago. Eles transmitem por respiração, provavelmente, entre eles, ou por fezes, né? Porque ele também é eliminado nas fezes. E aí os outros animais silvestres podem ter sido a fonte de infecção. Não se sabe exatamente como é que foi a cadeia de transmissão. O importante é que hoje a transmissão se dá homem-homem. Então, esse é o problema. Foco. Esse é o foco que a gente tem que ter atenção. Não tem que se preocupar com a comida. A comida, ela foi, no começo, um problema, porque, na verdade, eram animais vivos que estavam sendo vendidos e hoje já não tem mais importância. A gente ouve, doutor André, assim, interrompendo o senhor, esses preconceitos. Mas também chinês come de tudo, come com tanto objeto, tanto animal estranho, etc. Não tem nada a ver, né? Ou seja...
Olha, mais ou Estranho do menos. nosso, é questão mais ou menos. cultural, É uma né? questão cultural. Eles têm um contato com animais silvestres que a gente não tem, Exato, né? né? É uma questão, porque assim, não dá para fazer esse tipo de julgamento. Porque, por exemplo, a influenza aviária, né? Lá ocorre, são animais de criação, né? A principal fonte de infecção de alguns, da H5N1, que é uma forma grave de infecção, de influenza aviária, ocorre em alguns plantéis de criação de animal, Ok. sendo que acaba transmitindo para humanos. Então, nem tudo é consequência da relação com os animais. É que é uma área muito populosa, que tem várias espécies silvestres que são ingeridas e tem um contato um pouco mais intenso. Então não dá para a gente ficar culpabilizando a forma de Exato, alimentação, exato. porque Isso é cada cultural. país tem uma cultura. Cultural. É O que é estranho para casualmente, nós em relação a eles, para eles em relação a nós também pode ser comer estranho. caramujo, por exemplo, um costume francês, é um passo Ok, sofisticadíssimo. Então, assim, ele não vai ficar julgando o costume alimentar. Vamos atualizar novamente, o diretor. Coloca aquele mapa mundi, né? Coloca o mapa mundi assim para você ver, para ter ideia assim no geral. Doutor, eu gostaria até que o senhor explicasse. Ou seja, aqueles quadros mais, olha lá, tá a China, né? Que é o foco, tá lá. E os outros, assim, doutor, a gente está vendo lá Estados Unidos, Canadá, etc. Não tem nada a ver, né, doutor? Ou seja, são possíveis, é isso? De pessoas que são tiveram, lugares né? onde teve gente Lá da China. que chegou da China infectado. Ok, tá. Não significa transmissão no próprio país, né? Eu acho mas é importante. O mundo inteiro está cuidando da transmissão, né? Então, qualquer pessoa que chegou nos Estados Unidos vindo da China vai ser, se tiver tosse e febre, vai ser investigada. Mas não significa que a transmissão está nos Estados Unidos já. Isso é importante reforçar, não significa que você está vendo nos Estados Unidos, Canadá, um vermelhinho mais clarinho. Então todos os Estados Unidos já tem porque eu vi a foto. Não. São pessoas que lá dos Estados Unidos, Canadá, que estiveram na China, voltaram para os seus países, enfim, e podem trazer infecção, enfim. Mas isso é importante deixar bem claro. Doutor, perguntas estão chegando aqui. Mais uma pergunta aqui, o nosso amigo Joaquim, de São Paulo. Obrigado, Joaquim, pela participação. Se alguém apresentar esses sintomas, o que deve ser feito com esse paciente? Talvez assim, doutor, o que fazer com aquele paciente? Ou seja, tratar em casa, levar para o hospital, enfim, hipoteticamente falando. Então, hoje, quem é suspeito é o paciente que chega da China e nos próximos 14 dias desenvolve tosse e febre, tá certo? Bom, esse paciente, ele deve procurar um serviço de saúde e ao chegar no serviço de saúde já passar essa informação para o médico assistente ou para o enfermeiro que estiver assistindo, ou seja, já contar que teve na China e que está com tosse e febre. Se tiver em casa alguma máscara, já pode usar, né? Se não tiver máscara para usar em casa, chega no serviço de saúde, a maior parte do serviço de saúde vai ter máscara, às vezes, disponível, peça uma máscara e cubra a sua face com a máscara cirúrgica. Por que isso? Porque é mais importante proteger os outros, né, claro, com a máscara, né, do que as pessoas protegerem contra o potencial transmissor. Então é mais eficiente a pessoa já chegar e já usar máscara. Aí ele vai ser avaliado, se tiver um quadro clínico realmente sugestivo, vai colher material para investigação. Se não tiver complicação, vai tratar em casa mesmo, que é só observação e antitérmico, tá certo? Vai ser internado quem? Quem tiver algum sintoma de maior gravidade, ou seja, falta de ar, né? Algum outro sintoma que leve um pouco mais de preocupação. Se for só tosse associada à febre, ele pode ficar em casa e evitar sair de casa, vai ter que fazer isolamento em casa e os contatos do domicílio vão ter que ficar em observação. Se desenvolverem sintomas, vão ter que ser investigados também. Doutor, perguntas assim, para a gente desmistificar mesmo. Assim. Pessoas assim, que já têm que estão se tratando de alguma doença autoimune, que tem um sistema imunológico debilitado, baixo nível de plaquetas, etc. Assim, corre mais risco, digamos, lá na China ou outros países assim? Exatamente. O paciente tem alguma doença de base, né? Ele é um paciente mais fragilizado, né? Então, na eventualidade de o vírus ser introduzido aqui, ele vai ter que ter um cuidado maior com
a higiene pessoal, com o nível de exposição durante a transmissão, porque são pacientes que, em geral, têm um risco maior para desenvolver formas graves, né? Isso vale para o vírus, o coronavírus, mas também serve para o influenza, por exemplo, que ocorre todos os anos. Recentemente nós começamos aí o ano acadêmico, né? Ou seja, as escolas, etc. E diante de uma notícia como essa, apavora todo mundo, etc. A pessoa não tem informação correta. Qual é o procedimento, assim, das mães, os pais que estão nos acompanhando, que tem o seu filho numa creche, que tem o seu filho na escola lá, que de repente é o contato, que começa a aparecer no contato depois das férias, doutora Cíntia, começa a aparecer as doenças coletivas. Então, assim, qual é a orientação que o senhor, como epidemiologista? Ótima pergunta, né? As crianças, principalmente em pré-escola, né? É muito comum desenvolver viroses respiratórias, né? Não há motivo para preocupação, não há transmissão no Brasil, né? Assim que for identificada a transmissão no Brasil, essa orientação pode ser modificada. Então é importante ficar atento. Okay. Mas hoje não há transmissão. Se a criança desenvolver um quadro com tosse, com febre, ainda que tenha, né, estado num lugar, numa creche, numa pré-escola, né, provavelmente é um vírus influenza, provavelmente é alguma outra virose mais comum da infância. Não existe transmissão ainda aqui no Brasil, a gente não precisa ter essa preocupação. Mas isso pode mudar. Se houver uma mudança dessa situação epidemiológica, com certeza a população vai ser informada, porque a gente tem uma vigilância hoje muito ativa nisso, a gente está trabalhando e assim, a gente tem visto por parte do Ministério uma capacidade de organização dessa resposta bastante boa. Ô, doutor, uma coisa assim, claro, o lado emocional, o amor, o carinho que tem que existir em qualquer situação, enfim. Mas, assim, uma situação hipotética, também para o Brasil. Uma pessoa que sabe que eu tenho um parente lá na China. Eu estou sentindo que, de repente, eu quero proteger aquele parente. Então, eu vou fazer de tudo para ele vir para o meu país, vir para o Brasil. Então, ele vem. Mesmo o fato de ter vindo, o fato de chegar no aeroporto, chegar em qualquer, né, no navio, no aeroporto, a vigilância, o sistema vai, digamos assim, fazer um controle. Por que eu digo isso? Porque às vezes a pessoa pode passar por tudo lá e trazer no kit nela, né, o vírus. Ou seja, tem um controle, vai chegar aqui, não, você não pode, você tem que se tratar, você vai entrar em quarentena. Existe essa preparação, digamos, nos aeroportos, nos portos? Não, hoje não está tendo não existe essa recomendação de quarentena para todos que venham da China, exclusivamente para quem esteve em Hubei, né, que foi esse grupo que está em Anápolis. Okay. Por quê? Porque eles vieram justamente da região onde estava tendo o início, onde está mais intensa a transmissão. Mas se alguém resolve viajar amanhã, por exemplo, para cá, não vai ter. Vem para cá. De Hubei não, porque está fechado. Tá. O governo chinês só autoriza sair quem de lá pessoas que têm avião fretado. Então não tem mais voo para a província de Hubei. Então está isolado. Mesmo dentro da China, eles estão isolados lá. É um trabalho, assim, um esforço muito grande por parte do governo chinês, né, de isolar. Imagina isolar uma população de 45 milhões de pessoas. Só a cidade de Wuhan são 11 milhões de pessoas. Que foram a cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo. Então, imagina a complexidade de tudo isso. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém entra, ninguém sai, só com autorização do governo. Estrangeiro, para sair, tem que ser com voo fretado. Então, por isso é que houve a necessidade de fretar um voo para trazer os brasileiros que estavam lá, né? Então, esse grupo foi colocado em quarentena justamente porque é um povo com risco extremamente alto. Tá? Agora, do restante da China, ainda não está num nível igual de preocupação, mas a recomendação é qual que é, então? Se não tem o mesmo nível de risco, a recomendação... Então, qualquer um pode vir. Qualquer um pode vir. Não está fechado o aeroporto, por exemplo, de Xangai, Pequim, que são cidades grandes. Mas o paciente chegando aqui no Brasil e desenvolver sintoma, ele vai ter que fazer uma investigação. Mas não existe a recomendação de quarentena. Agora,
Existe por parte, né, uma recomendação de bom senso. Exato. Eu acho que alguém que venha da China hoje... Tem que se identificar. Eu acho que seria não necessariamente se identificar, mas pelo menos ter um isolamento social voluntário. Ou seja, usar máscara, né? Não, se puder trabalhar em casa, negociar no trabalho, porque muita gente vai a trabalho para a China, né? Então, exato. Em Campinas tem algumas empresas que tem gente vindo de lá e, por conta própria, já adotou esse tipo de política. Ou seja, quem veio da China fica 14 dias trabalhando em casa. Fazendo. Porque é possível, hoje em dia, com a facilidade que tem de produtos de informática, etc., a gente consegue fazer várias reuniões, trabalhos e executar mesmo o trabalho do dia a dia. Se não for um trabalho operacional, que seja num equipamento específico, o trabalho pode ser feito no domicílio. Então, é uma questão de bom senso, a pessoa se afastar do convívio por 14 dias até parar o período de transmissão. Passou o período de transmissão, aí volta ao convívio normal. Gente, quantas informações valiosas. Vou chamar um intervalo rapidinho, porque no próximo bloco, aquelas dicas fantásticas, os contatos do Dr. André e, claro, o momento que eu quero rezar com você e por você. A gente volta já, você merece.